Briga por ciúmes termina em morte em Rio Verde. Um homem matou o colega de trabalho dentro da empresa. As investigações, o caso da jovem de 19 anos mantida em cárcere privado por 2 anos. Nesse período, ela vivia sob ameaças do marido e em condições desumanas. E ajuda para as famílias afetadas pela chuva em Pontalina na semana passada. Moradores de Pontalina recebem doações de cestas básicas, alimentos, cobertores e calçados. Agora, no Jornal Anhanguera. Muito boa noite para você. Agora 7h18. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Um homem matou um colega de trabalho dentro da empresa onde eles trabalhavam em Rio Verde. E a polícia acredita que o motivo do crime seja ciúmes. A Polícia Civil passou o dia ouvindo testemunhas e confirmou que a vítima namorava a ex-mulher do suspeito. Evidências já levantadas, informações colecionadas já pela Polícia Civil, há uma possibilidade de uma divergência entre eles em razão de um relacionamento, enfim, que motivou possivelmente esse homicídio. O crime foi hoje nessa empresa que fica às margens da BR-060 em Rio Verde. De acordo com a polícia, os 2 homens foram chamados logo cedo para assinar um documento de trabalho. O suspeito, de 24 anos, teria entrado primeiro na sala. Depois que saiu, a vítima entrou. Foi quando ele voltou e começou a atirar. A Polícia Civil diz que o crime foi rápido, durou cerca de 1 minuto, e que o homem atirou várias vezes contra o próprio colega. E mesmo com a vítima caída no chão, ele seguiu atirando. O homem ainda pegou uma arma que estava com a vítima e seguiu desferindo os tiros. Pelo menos 5 deles acertaram Orlando Alves da Silva, de 28 anos. E logo em seguida, esse autor fugiu do local em uma bicicleta e está sendo alvo de buscas por parte de todas as forças de segurança e objeto de investigação pela Polícia Civil. Ainda sobre esse assunto, eu vou chamar a Lara Leão ao vivo de Rio Verde, porque esse crime chama muita atenção, Lara. Como é que esses 2 funcionários apareceram armados dentro da empresa? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que acompanham a gente. A polícia disse que nenhuma dessas armas tem registro e que uma perícia está sendo feita nelas para confirmar essa situação, saber de onde vêm essas armas. O suspeito, então, fugiu de bicicleta e ainda não foi encontrado. A polícia está fazendo buscas na tentativa de localizar ele. A empresa onde tudo isso aconteceu disse que está colaborando com as investigações da polícia e que lamenta muito toda essa situação. A empresa disse ainda que isso se tratava de uma desavença pessoal entre os 2 colegas da empresa e que está agora prestando assistência às famílias envolvidas. Então, esse homem segue ainda, se a polícia ainda não localizou ele, pede a ajuda então da população, quem tiver alguma informação, que ligue no 190 e não precisa se identificar. Luciano. A empresa disse também que não sabe, né, como que esses 2 funcionários chegaram armados ali. A polícia talvez imagine que essa briga já tenha começado antes, né, e que terminou, infelizmente, nessa tragédia. Muito obrigado, Lara. Bom trabalho. Uma discussão sobre a reforma de uma casa em Anápolis também terminou em assassinato. Uma discussão por um motivo tão fútil. O pedreiro contratado para o serviço foi preso logo depois do crime. O motorista de ônibus Aguinaldo de Assis Fernandes Cardoso morreu no hospital depois de ser esfaqueado durante uma briga que começou no sobrado onde morava em Anápolis. Um pedreiro contratado pelo dono do imóvel teria se desentendido com Aguinaldo. O proprietário, que não quis gravar, disse que o profissional reformava o primeiro andar e pediu para o motorista não usar a escada, que tinha acabado de ser concretada. Aguinaldo teria insistido e pisado no cimento fresco. Segundo o relato, minutos depois, os 2 se encontraram na porta desse bar. A briga ficou violenta e o pedreiro esfaqueou Aguinaldo. Logo depois do crime, o pedreiro fugiu a pé. Só não contava que poucos quilômetros depois seria abordado por uma equipe da Polícia Militar. Ele foi preso em flagrante. No momento da abordagem, para nossa surpresa, ele portava a arma do crime na cintura, uma faca, e estava com vestígio de sangue na sua roupa. E logo que nós entrevistamos, ele confessou, ser o autor daquele homicídio. O policial ainda disse que o pedreiro cambaleava e parecia bêbado. Para os PMs, ele também confessou que é usuário de drogas. Nossa.
Um homem de 43 anos morreu num acidente na GO 330, perto de Ipameri. Os bombeiros disseram que o homem era passageiro desse caminhão. Veja como é que ele ficou. Esse caminhão transportava materiais para construção. O motorista não conseguiu frear, acabou batendo na traseira de uma carreta. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves e até recusou o atendimento. O passageiro foi socorrido, mas morreu no hospital. Ele foi identificado como Reginaldo Vicente dos Santos e o corpo dele foi levado para o IML de Catalão. A jovem de 19 anos que era mantida em cárcere privado em Aporé conheceu o companheiro por aplicativo de relacionamento, segundo a polícia. E ela foi encontrada em condições desumanas. A moça de apenas 19 anos foi mantida por meses em cárcere privado pelo marido de 26 anos nessa casa na região central de Aporé. Segundo a polícia militar, a jovem foi encontrada em condições desumanas. A casa estava bastante suja, o pessoal estava, tanto ela, criança, dormindo no chão. Essa mulher mantinha contato com a vítima. Ela contou que a jovem recebia ameaças do marido e por isso tinha medo de procurar a polícia. Não deixava ela sair, Eu chamava ela, vinha um pouquinho aqui e ficava mais vigiando ela. Segundo a Polícia Civil, o agressor conheceu a vítima por um aplicativo de relacionamento. Sonhando com uma vida melhor, eles vieram morar em Aporé, no interior de Goiás. Ficaram juntos por 2 anos e tiveram uma filha que hoje tem 8 meses. Teria batido nela em diversas oportunidades com diversos instrumentos, desde corrente, que amarrava cachorros lá da propriedade, cordas, pedaços de madeira. Segundo a conselheira tutelar, que acompanhou o caso, a jovem também estava grávida. Por causa das agressões do marido, ela perdeu o bebê e mesmo assim o feto permaneceu na barriga por 2 meses, enquanto ela era mantida presa dentro de casa. A jovem e a filha de 8 meses foram encaminhadas para esse hospital municipal. Bem machucada, bem traumatizada, muitas lesões no corpo, no caso no braço, sentindo dor por dentro, ela falou para mim. O agressor foi preso em flagrante. Moradores da cidade, que tem pouco mais de 3 mil habitantes, se assustaram com a história. A gente sempre vê na televisão, Nunca imagina que vai acontecer na nossa cidade, aqui tão perto. É mais uma história que vai ficando cada vez mais absurda, à medida que a gente vai descobrindo e apurando essa situação. O presidente nacional do PROS, Eurípides Júnior, foi indiciado pela polícia por agredir a filha. O crime, segundo a vítima, foi dentro do escritório político do partido em Planaltina de Goiás. O laudo médico apontou que a jovem de 19 anos chegou ao hospital com ferimentos na mão e no quadril. Na delegacia, a jovem disse que teria sido chamada até a sede do partido para falar sobre o carro que o pai financiou no nome dele para ela pagar as prestações. Como a parcela de janeiro estaria em atraso, Eurípides decidiu tomar o carro. A filha recusou e foi aí que iniciaram as agressões. Nós encaminhamos ela aqui ao hospital local. Uma médica municipal, ela fez o relatório e atestou as lesões. Eurípides é presidente nacional do PROS e ex-vereador de Planaltina de Goiás. Segundo o delegado, nesta quarta-feira ele foi intimado, mas não compareceu à delegacia para prestar depoimento. Hoje à tarde, policiais civis procuraram um político na sede do partido para entregar uma nova intimação. Eurípides foi indiciado por lesão corporal. Ele vai responder também, além das lesões corporais, e também na violência doméstica, na Lei Maria da Penha, ele também responde aqui por exercício arbitrário das próprias razões, que é quando a pessoa toma uma atitude de resolver uma situação que ele acha que é legítima, porém com meios equivocados. A família da jovem enviou uma nota dizendo que ela está abalada e que neste momento não vai se pronunciar. Bom, por nota, Eurípides confirmou que pediu o carro, já que havia financiado no nome dele, e que a filha não estava pagando as prestações. Ele ainda disse o seguinte, abre aspas, é lamentável que um pai, ao buscar corrigir a filha, tenha um conflito familiar exposto na imprensa. Fecha aspas. E a gente volta a falar de um caso terrível de violência que aconteceu em Itumbiara, no sul do estado. A mulher que foi agredida pelo companheiro com vários golpes de faca segue internada na UTI. Então, vou falar com a Gabriela Guimarães, ao vivo de Itumbiara, para saber, Gabriela, boa noite para você. Qual é o estado de saúde dela, hein?
Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. O estado de saúde dela é considerado estável. Essa mulher passou por cirurgia, a Gerlene Feitosa, de 27 anos. Ela passou por uma cirurgia no hospital aqui de Tumbiara. Depois ela foi transferida para a UTI do Hugo, aí em Goiânia. E esse é o estado de saúde dela no momento, considerado estável segundo o hospital. Só para relembrar o caso, na quarta-feira essa mulher foi vítima de agressão. O companheiro dela deu várias facadas, vários golpes de faca nela durante o trabalho. A motivação teria sido ciúme. Esse homem ele já foi preso. Segundo a polícia, está respondendo aí pelo crime de tentativa de feminicídio. A gente lembra que o Wellington Moretti, de 31 anos, já tinha sido preso em 2017 por agressão também contra a mesma mulher que já era companheira dele na época. Ele foi preso, ficou preso por 5 meses e depois foi liberado. Agora a gente segue acompanhando esse caso. O delegado diz que durante o interrogatório lá, durante conversas com ele, ele se manteve em silêncio, não deu nenhuma informação, não quis comentar sobre o caso, e a gente segue acompanhando e torcendo, né, pela recuperação da Gerlene, que está em Goiânia, então, na UTI. Ela teve uma hemorragia muito séria, né, com essas facadas. Ontem ela estava em estado grave, hoje já então em estado regular. Como você disse, a gente torce para uma recuperação plena, Gabi. Obrigado, bom trabalho. A gente vai para o intervalo agora e a seguir as famílias afetadas com a chuva em Pontalina recebem ajuda. Os detalhes em instantes, agora 7h28. 7h30, estamos de volta. O Conselho Federal de Medicina divulgou hoje novas regras para o processo de mudança de sexo. E agora essa transição pode acontecer inclusive mais cedo. Quem vê essa mulher vaidosa mal sabe o sofrimento que ela passou. 31 anos atrás, a Victória nasceu homem, mas nunca foi feliz no corpo que tinha. Eu sempre me senti pertencente às meninas, como uma das meninas. Só que tinha tinha algo no meu corpo que não condizia com isso. Aos 12 anos, a família buscou acompanhamento psicológico. Os meus pais não queriam aceitar. Eles procuraram ajuda, me levaram, mas eu acho que no fundo acreditando que talvez fosse uma fase ou que fosse uma coisa, sei lá, algum tipo de delírio. Não era delírio. Victória procurou atendimento médico no Hospital das Clínicas e aos 18 anos entrou no cadastro para fazer a mudança de sexo. Foram 7 anos na fila de espera, até que chegou a vez e ela fez a operação. A primeira cirurgia de mudança de sexo pelo SUS aqui no Brasil foi feita no final da década de 1990. E de lá para cá, a operação só é feita em pacientes que têm acima de 21 anos de idade. Mas agora, uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina mudou essa regra. A terapia hormonal vai começar aos 16 anos. A cirurgia poderá ser feita aos 18. Mas o SUS, que paga os procedimentos nos hospitais públicos, ainda não disse se vai aceitar essas novidades propostas pelo Conselho de Medicina. Em Goiânia, por enquanto, somente o Hospital das Clínicas faz a cirurgia. Quem também se prepara para oferecer o serviço pelo SUS é o HGG, que hoje já atende 350 pessoas. Algumas já foram submetidas à cirurgia para retirar mamas, útero, mas nenhuma ainda fez a mudança de órgão genital. A direção do HGG ainda espera uma orientação do Ministério da Saúde para poder atender pacientes com 16 anos que precisam tomar os hormônios e fazer a cirurgia em quem tem 18. O Conselho Federal de Medicina, no momento que ele atua, abreviando o tempo e abreviando a idade, ele está entendendo que essas pessoas que precisam desse tratamento estão fazendo esse tratamento de forma clandestina, de forma inadequada. Então, a regulamentação desse tratamento é a parte mais importante para garantir a segurança e o acesso à saúde para essas pessoas. E hoje foi dia de solidariedade em Pontalina, no sul do estado. Voluntários fizeram a entrega de doações àqueles que foram afetados pelas chuvas. O seu João Batista perdeu a casa em que morava com a esposa no final de semana durante o temporal. O que nós tinha desceu, né? Foi embora. Era aqui que ficava a casa do seu João Batista. Ela foi devastada pela correnteza. Tudo foi perdido. No local, só sobrou esse amontoado de entulho. Desempregado e morando provisoriamente com a esposa nessa casa, seu João Batista diz que é preciso recomeçar. É lutar para me defender
minha alimentação, minha diária de gasto, que a gente tem os gastos, água e energia. Então eu trabalho para isso. De lá para cá, ele tem vivido de doações. Nessa quinta-feira, o casal recebeu alimentos e roupas, doação que vem das mãos da OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com o governo do estado. 21 famílias atingidas pelas fortes chuvas e pelo rompimento de uma barragem em Pontalina estão recebendo cestas básicas, roupas, alimentos, cobertores e enxovais de bebê. Gente como a dona Célia, que teve de deixar a casa em que morava com a família. O imóvel fica em uma área de risco, que pode ser atingida caso volte a chover no município. Ela, o marido e a filha, que está grávida, estão em uma moradia provisória. A avó recebeu o primeiro enxoval para o neto. Que lá a qualquer momento pode desmoronar tudo. Então é difícil, é complicado, mas nós vamos vencer. Além das doações, a OVG está com assistentes sociais no município, acompanhando as famílias. Uma equipe de assistentes sociais que vai visitar cada família, entender as demandas delas e ver como é possível nós atendermos e amenizarmos um pouco o sofrimento nesse momento. As fortes chuvas atingiram Pontalina entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, deixando casas e ruas alagadas. A área de captação da Saneago chegou a ficar submersa e a cidade sem abastecimento por um dia. Na zona rural, o rompimento de uma barragem também causou estragos. Estradas ainda estão interditadas no município.